Boa noite. Daqui a pouco o Vitor conecta. Quando o Vitor conectar aí a gente começa. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Foi o nosso curso aprovado na Lei Aldir Blanc de Jabotão dos Guararapes. E aí hoje no nosso quarto encontro a gente vai debater quais são essas agregadoras e plataformas de streaming. Tentar desmistificar um pouco, aí é massa vocês baterem um papo, conversarem também, tirarem as dúvidas. Onde circular a minha música, a gente pensar em estratégias de como circular a nossa música. Um diagnóstico da cena local, musical. Então é aquela liçãozinha de casa que eu mandei por e-mail para vocês. E consequentemente uma sistematização, vamos dizer assim, de um rider técnico. O que é um rider técnico e a importância desse rider. Tranquilo? Aí vamos lá. Aí, a Camila chegou. Camila, vamos lá. Ainda bem que a gente está no começo aqui. Eu só estava falando o que a gente vai ver hoje. Então, um distribuidor digital. O que é um distribuidor digital? Ele é um agregador. Então é uma empresa que ela vai distribuir nossas músicas e o nosso vídeo atualmente para todos os outros players. Então, por exemplo, seria muito mais complicado se eu fosse mandar minha música separadamente para o Spotify, para o Deezer, Amazon Music, YouTube, claro, era uma complexidade. Isso é possível, mas é muito mais complexo. Então o que o agregador fez? Ele distribui tudo isso. Um paralelo interessante para a gente entender é a mesma coisa de uma TV a cabo. A gente assina a Claro, a NET, a Sky, a Vivo, qualquer coisa dessas, pensando nos canais que tem ali no nosso pacote. E é mais ou menos isso. Então, esse distribuidor digital ele já tem um contrato com os players e aí ele já tem um período para mandar essa música para todos os players. E a cada dia surge uma nova demanda, um Napster, o Claro Music, Vivo Music, enfim. Hoje as possibilidades elas são das mais variadas possíveis. E o que eu, enquanto artista, eu banda, eu artista, preciso fazer para mandar minha música para o distribuidor digital? Então eu nem escolhi ainda com quem eu vou trabalhar. Não tenho nem ideia de quem eu vou bater esse papo e tal. Mas eu primeiro preciso fazer a minha música, a minha master em formato .wave. Formato .wave é o formato de áudio digital que ele não tem compressão. E aí a gente pode trabalhar na melhor qualidade possível do áudio. Indo por uma questão bem mais técnica, tem que trabalhar em 16 bits, 44.1 kHz de sample rate. Mas isso o pessoal do estúdio já tem um know-how para vocês, ou se for um home studio, na hora da captação do áudio vocês já resolvem essa questão. Então o Deezer, o Spotify, eles não aceitam arquivos em MP3, que fique claro, porque o som a qualidade é menor, enfim, não vai. Ele bloqueia. Segundo passo, eu preciso já ter o código do ISRC devidamente gerado. Então, fazendo uma releitura das nossas aulas, a gente viu que são 7 associações musicais. Vocês se filiaram ao UBC, por exemplo. Eles vão te mandar um login e senha depois que você se cadastrar. E ali você cadastra a obra, cadastra o fonograma e gera o código do ISRC, música a música. Então, Danilo, eu vou mandar só uma música, é um código. Vou mandar um disco completo com 12 faixas, são 12 ISRCs diferentes, um para cada música. Hoje eu preciso mandar uma capa, um cardzinho, tem pessoas que chamam de avatar, tem gente que chama de card, mas enfim, aquela foto que fica no player. E essa foto precisa de uma configuração, porque ela tem que ser quadrada. É a mesma configuração do Instagram, por exemplo, para uma postagem no feed,
que é em 1080 por 1080 pixels. Ela é quadrada. E é aqui que a gente coloca a capa do disco, a capa do single, absolutamente tudo. Hoje, dependendo do serviço que você contratar desse agregador, já é possível colocar a letra da música digitalizada. Ou seja, você vai ter que ter um arquivo do Word, no mínimo, para copiar e colar essa letra na plataforma. Por quê? Hoje, alguns players já têm a letra para você ler, para você ouvir. E essa letra inserida na plataforma, ela é primordial hoje em dia para um Instagram, por exemplo. Porque hoje, quando a gente vai fazer uns stories, você escolhe lá a música e pode colocar a letra da música. Então, ter a sua letra é maravilhoso. Muitas vezes a gente só tá com isso, só lembra do Spotify, Deezer e YouTube. Mas olha a quantidade de player digital em uma imagem que eu peguei da internet. Eu nem montei isso. Então hoje existem milhares de players, porém alguns são mais famosos e tal. Então por isso que tem essa importância do agregador e do distribuidor digital. Beleza? E aí quem são essas figuras? Algumas distribuidoras elas são totalmente gratuitas para o cliente. O caso da One RPM. Por que ela é gratuita? Eu mando a minha música gratuitamente, eu tenho todos os acessos, os serviços gratuitamente, não pago nada. A única diferença é que um percentual do que eu faturar ou do que eu arrecadar de royalties fica com a One RPM. Então eu não lembro as questões contratuais de cabeça agora. Alguns alunos já me disseram que os contratos são extorsivos. Eu sou inclusive cliente da One RPM, porque nenhum cliente meu queria pagar a distribuição, então eu estou lá feliz da vida. Mas existem outras possibilidades. Vantagens de uma plataforma gratuita. Todo é gratuito, você tem todos os serviços de uma plataforma paga. Desvantagens. Eles não mandam, por exemplo, a sua música para o Instagram, para o TikTok, porque você não está pagando, né, pelo serviço. Outras distribuidoras já são pagas, que é o caso da CD Baby, a Dito, as duas têm aqui no Brasil, representante e tal. Então qual é a diferença? Você vai pagar X reais para lançar o seu disco, e aí de fato eles vão espalhar em todas as plataformas, até TikTok, Instagram e tudo mais. Quando você paga um serviço que você paga antecipadamente, quando vai para os royalties, eles vão ficar com uma parcela muito menor. Então, por exemplo, se a One RPM, que ela é gratuita, ela repassa, sei lá, 60% dos royalties, a CD Baby e a Dito vão passar 90%, porque vocês já fizeram um pagamento antecipado. E aí nas pesquisas, eu até coloquei nesse material que eu vou disponibilizar para vocês depois, o PDF, que eu mandei por e-mail e tal. Eu achei esse site super interessante, um desses blogueirinhos aí da vida, que ele analisou todas as plataformas disponíveis. E é um vídeo recente, de 2020. Então vale a pena investir um tempo para assistir e ver qual é a análise dele, para vocês tomarem a decisão de qual que eu vou colocar o meu trabalho. Então eu já trabalhei com a One RPM, CD Baby, Dito, nunca tive problema com nenhuma delas. Porém, vai depender muito daquilo que a gente discutiu anteriormente. Aonde a gente quer atuar, que área que a gente quer atuar, como a gente quer trabalhar, quais são as praças que eu quero atingir. Então eu preciso partir para isso daí, para poder organizar alguma coisa na minha vida. Tranquilo? Diante disso, o que a gente começa a fazer? Eu preciso ter um certo planejamento quando eu vou mandar a minha música para essas plataformas. Por quê? Todas as plataformas, elas já têm as datas de publicação. Então, por exemplo, é uma hipótese, tá? Vamos dizer que seja assim, hoje é dia 26. Então as músicas, as plataformas, elas vão mandar todo dia 30. Então a gente tem que mandar até o dia 28 para eles poderem checar, ver se está tudo bem.
e mandar para as plataformas. Todo dia 30 manda música. Então eles já mandam um pré-cadastro. Por quê? Ele manda para o player e aí você vai dizer se já quer liberar essa música, porque você vai fazer um lançamento prévio, ou se você quer que a música esteja liberada em um dia, em um horário específico. Para você fazer um pré-lançamento, um lançamento virtual, enfim, uma entrevista, uma live, uma surpresa, aí vai da criatividade do marketing de vocês. Hoje em dia, ter um investimento criativo com divulgação amarrado e atrelado a um videoclipe. Então hoje o videoclipe ele se tornou peça fundamental quando vai lançar uma música. Danilo, posso lançar sem clipe? Pode, você vai lançar uma música. Mas com o clipe já tem outro engajamento, outra coisa. E aí você pode até dizer, mas gravar um clipe é caro. Não é barato. Então você pode fazer aqueles lyric video, que só fica aparecendo as letras, mas é um conteúdo em vídeo, enfim. Mais uma vez, criatividade. Aí, pode falar, Camila. Sobre esse negócio de ter que gravar um clipe quando for lançar uma música. Eu não sei se ainda é assim, mas até eu acho que 1 ou 2 anos atrás, alguns sites, no caso o YouTube, aqui no Brasil e em outros países também, era muito mais acessado o videoclipe no YouTube do que a música no Spotify, por exemplo. Eu não sei se ainda é assim. Ainda é. A música ela só começa a ter mais engajamento nas plataformas quando você já tem um público formado, porque aí aquelas pessoas já conhecem o seu disco, ou você fez o boom com um videoclipe. Por exemplo, você lançou o videoclipe agora, em janeiro. Aí você fez um boom, trabalhou a mídia no videoclipe. Aí lá no seu canal do YouTube você já começou a dizer, escuta meu disco inteiro lá nas plataformas digitais. Aí a pessoa já conhece a sua música no YouTube. Aí acaba indo consumir no Spotify, no Deezer, e aí vai colocando nas playlists dela. Então tem fundamento perfeito o que você está falando. E ao mesmo tempo, o mercado atualmente, o consumo dessas plataformas aumentou vertiginosamente com a pandemia. Então muitas pessoas estão querendo ouvir música nova, ou então o bom de você ter um selo, por exemplo, é que ele vai trabalhar com os indexadores da internet para, sei lá, se você fez uma música de sofrência, por exemplo, quando você digitar Marília Mendonça, que acabar Marília Mendonça, vai aparecer a sua música automaticamente. Isso daí é até pago muitas vezes, então vai depender muito de como você trabalha. Mas alguns alunos, clientes, amigos têm experiências diversas. Uma realmente é que você me falou, que o acesso é muito maior no YouTube com videoclipe. Porém, a música tá ali sempre. O videoclipe eles vão assistir outro, o público vai querer algo novo, né? Porque enjoa assistir o mesmo clipe. E aí parte para a plataforma. Mas eu sugiro que a gente coloque nos dois, sabe, Camila? Mesmo que tenha esse boom no videoclipe, vamos fazer os dois porque assim, quanto mais melhor. A pessoa tem como acessar todas as possibilidades, beleza? Aí, eu opinando para vocês agora um pouco, eu sugiro que vocês tenham um controle total do YouTube de vocês. Mesmo que seja a gravadora, o selo, a editora, alguém, mas que não seja o agregador. Por quê? Automaticamente ele já vai criar um canal do YouTube para você e colocar lá a sua música. Só que ele monetiza o canal. Aí a gente divide as paradas que daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, minha sugestão, já avisa o agregador e fala, olha, eu já tenho um canal no YouTube, que ele já é validado, o link é esse, então não precisa colocar música lá não, que eu mesmo coloco. Aí ele, opa, de boa. Aí a gente triangula essa situação. E a publicidade. Então aquela velha recíproca de que a propaganda é a alma do negócio, a propaganda é a alma do negócio. E em tempos de internet,
Vocês que são usuários menos arcaicos do que eu, vamos dizer assim, né? São mais jovens. E aí, deixa eu só responder, Vitor, aqui. Ele me respondeu agora. E aí, vocês até sabem as inovações das redes sociais, o que é melhor. Facebook já não rola mais, tem o TikTok, tem isso, tem Twitch, Face não sei o que. Aí vocês sabem a melhor estratégia de divulgação deste conteúdo. Porém, publicidade. Então, a gente precisa muitas vezes investir num link patrocinado, investir numa assessoria de imprensa para que as pessoas falem da nossa música e aí começar a fazer um trabalho bem empresarial. E aí, o que é extremamente importante, antes de mais nada, a gente poder analisar o contrato do agregador. Beleza, Vitor? Professor, desculpa, viu? Relaxa. Aqui tá um caos. Tranquilo. Aqui em Recife tá um calor danado. Aí... A gente ficou preso no alagamento aqui. Ai, mas tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É que cidade de São Paulo, né? Enfim. Acontece. Vamos lá. Vamos lá. Então o que acontece? Olhar os contratos desses agregadores é de suma importância. Por que é de suma importância analisar esse contrato? No contrato é que eles vão dizer as porcentagens, quanto tempo você tem que ficar com eles, se você cometer algum erro, eles te isentam, se eles errarem, como é que é o pagamento. Então, todo agregador digital, aquelas letrinhas miúdas que a gente não lê, que ele gera um PDF, mas a gente só vai até o final, rola lá a barra de rolagem, clica em OK, você está dizendo que leu. Então tomem cuidado com isso. E ao mesmo tempo, todos os agregadores, eles possuem o login e senha que você tem acesso. Eles são obrigados a repassar onde a sua música foi tocada. Então é uma coisa muito simples. Você recebeu hoje o relatório da UBC, da sua execução pública. Aí disse que você teve 1.500 visualizações no Spotify. Aí você acessa a OneRPM e ele está dizendo que não tem 1.500. Aí você já começa a ver onde tem problema. Então é fazer esse acompanhamento bem burocrático do processo. Aí a gente chega finalmente na plataforma de streaming. Enquanto selo ou enquanto artista, é super importante vocês validarem os seus perfis de artista. Então Camila, Vitor, Jefferson e Josi, é importantíssimo vocês validarem os seus perfis enquanto artista nas plataformas, porque isso vai fazer com que o Spotify saiba que você é você mesmo. Então o que ele vai te pedir? Faz o login aqui da sua conta do Instagram, faz aqui o login do Facebook, faz o login aqui com seu e-mail profissional. Ele não vai te roubar a senha, nada disso. Ele só quer saber se você é você mesmo. Para a conta, quando for verificada, aí você tem um outro tipo de acesso dentro, principalmente do Spotify. Que aí a gente consegue entrar em playlists, negociar algumas coisas, fazer ações diferenciadas, trabalhar link com rádio, tem um link específico. Então aqui o acesso é bem maior. E mais uma vez eu deixo um site para vocês verem, que o pessoal lá do Hits Perdidos colocou um passo a passo de como vocês estruturam essa conta pessoa artista, vamos dizer assim, pessoa jurídica na plataforma de streaming. Beleza? Isto feito, é importante que nós administremos o nosso canal do YouTube, tenhamos muito cuidado com o que vamos produzir no nosso canal. Por exemplo, a gente quer monetizar o canal. Eita, então eu vou colocar todas as minhas músicas autorais. Aí de repente eu tô em casa, vou fazer uma live, toco uma música de terceiros. Aí o YouTube vai bloquear, aí ele não vai deixar monetizar, aí ele vai deixar o seu vídeo lá embaixo, às vezes nem exibe, você começa a ter muitos problemas. Então seguiu um caminho, não, eu vou para música autoral, vamos embora. Não, eu vou fazer cover. Mas peça autorização, tenha liberação, mesmo que você precise pagar por isso, porque aí você consegue manter o seu canal
movimentado. Administrar o próprio canal do YouTube, eu acho isso fantástico, porque chegou o momento das histórias, né? Eu conversei com alguns artistas aqui do Brega Funk, especificamente esse pessoal que eu visitei. Eles trabalham com vários MCs. E assim, tinha MC que de uma música tinha 20 milhões de visualizações. Eu disse, não, pô. Aí quando eles começaram a me mostrar, eu disse, olha, tá aqui, 20 milhões em uma. Essa música a gente lançou semana passada, já tem 8 milhões. Então os números são grandes, porém a receita não é tão alta. Mas, para um universo como o nosso, o recifense, em que você faturar do YouTube 3 mil reais por mês, é uma puta grana, se a gente olhar direitinho. Então esse pessoal faturava isso por mês. Então no período pandêmico, eles estavam lançando música direto, não estavam com show. Não tinha como se virar. Vamos pro YouTube para as pessoas escutarem isso em casa, porque o YouTube monetizava. E isso, eu não tô nem falando de Deezer e de Spotify. Tô falando de monetização do YouTube. Que, com o ISRC, com toda a parte burocrática, o YouTube teve que pagar direito autoral, ele ainda recebeu uma boa... um bom apurado, vamos dizer assim, de direito autoral. Então, ter essa conta é interessante. Eu acho que nada é por acaso dessa vida, né? Eu estava lendo uma matéria hoje no Instagram, de uma revista que eu sigo e tal, e eles estavam até comentando sobre, era paralelamente, né, plataformas de streaming, mas era a importância e a necessidade de se fazer um feat, ou seja, uma parceria com alguém. Muitas vezes a gente pensa numa parceria porque aquela pessoa já está engajada na internet, já tem milhares de seguidores, mas quando a gente faz não dá certo. Então a gente precisa pensar num feat que tenha retorno para a gente, que gere engajamento. Então alguns artistas com que eu trabalho já fizeram alguns feats pensando nesse engajamento, na proposta do artista, então, e não no engajamento online. Além disso, todo tipo de parceria. Nos primórdios da internet, não, já não era primórdios, ela já estava se consolidando, o YouTube já existia e tal. Eu me lembro de ter assistido um videoclipe do NX0, eu acho que era NX0, que ele era todo cheio de merchandising. Então quando ele ligava o amplificador, aparecia a marca do amplificador. Aí quando ele ia colocar o cabo, eles pegavam uma câmera superior, justamente para mostrar ele colocando um chiclete assim em cima do amplificador, que era o Trident. Todo cheio, todo patrocinado o videoclipe. E aí, de uma certa forma, isso era parceria. Então eles ganharam a grana para fazer isso, usando a internet. Claro que esse meu estudo de caso hoje em dia talvez não faria tanto sucesso, ou faria, mas não com o mesmo engajamento. Hoje a história é outra e tem que realmente analisar o que é que está se bombando aí nas plataformas. E aí quando a gente pensa em lançar, eu já fiz tudo isso. Então eu já mandei a minha música para agregadora, já avisei que eu quero lançar, se eu estou em 26 de janeiro, eu quero lançar isso dia 30 de março, para ter folga, para fazer uma divulgação bem feita, para todo mundo poder saber. O que é que está fazendo muito sucesso e muito sentido hoje, que daqui a um mês pode mudar, né? Mas hoje está dando certo. É um pré-lançamento. Então muito artista gosta de lançar álbum, porque o disco conta uma história. Então faz o pré-lançamento da música. Aí lança 10 segundos. Aí depois 30 segundos. Depois 1 minuto. Aí quando chegou no dia do lançamento, a pessoa já está na secura para ouvir a música, vai te escutar. Isso acaba gerando visualizações, né? Assim como essa questão de um lançamento contínuo. Bandas que não são... como é que eu posso dizer? Que fazem um disco com conceito para contar uma história, alguma coisa assim, acabam sempre lançando um disco por ano, um disco a cada 2 anos. Com as plataformas isso está se tornando mais rápido. Porque, por exemplo, esse mesmo MC que eu estava dando o exemplo, eles lançam música a cada semana. Se duvidar, lança 2, 3 músicas por semana. Um ano,
tem 52 semanas, então ele lançou 52 músicas, mas não foi um álbum, foram músicas soltas. Então, qual é a estratégia da gente? Qual é o público que eu quero atingir? Então são aquelas perguntas publicitárias que a gente tem que responder. O que a gente quer lançar? Quando? Como? Onde? Por que eu quero lançar? Aí a gente tem que pensar e resolver tudo isso, assim como desenvolver um conceito para o lançamento. Hoje em dia é extremamente básico até o que eu estou fazendo com vocês, que é colocar a marca do curso em cima, a marca dos meus patrocinadores embaixo, Lei Aldir Blanc, Secretaria de Jaboatão, Prefeitura de Jaboatão, Secretaria da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Vamos falar. Então o que eu tenho? Geralmente no cardzinho, lá no avatar, você já coloca disponível em todas as plataformas digitais. Ou então você coloca a logomarca disponível no Deezer, no Spotify e tal. Hoje o Instagram, a gente já pode fazer stories com link, então você já lá posta o link da tua música. Enfim, é criatividade. E desenvolver esse conceito do lançamento. Por isso que a ideia de Camila é massa do videoclipe, porque tudo hoje está muito visual. Então a pessoa vai ver a foto, vai ver o clipe, já criou o imagético, vamos consumir a música. Utilizar de forma eficiente as redes sociais, eu ainda diria para a gente usar o slogan da C&A: abuse e use as redes sociais. Então, é criar conteúdo, é mostrar letra, é mostrar bastidor, é composição, enfim, tem uma infinidade de conteúdos que a gente pode trabalhar nas redes sociais sobre pertinente à nossa música e sem ficar cansativo. Sem cansar de dizer, poxa, todo dia Camila posta a capa do disco dela, já decorei a capa do disco dela, aqui é ela na capa, com chapéu, vestido, não. Mas aí, eita, poxa, ó, Camila ficou massa na foto cantando. Eita, olha, ela tava com Josilene gravando, que encontrou com o Vitor, então isso vai gerando cada vez mais interesses. Atualmente, os agregadores digitais, principalmente os pagos, a Dito, a CD Baby e outros no mundo, eles têm recursos para os agregadores digitais. Evidente que a gente vai ter que investir um dinheiro, mas você consegue entrar numa playlist, você consegue ficar na parte dos recomendados, os avisos da semana, enfim. Aí realmente tem que sentar com alguém de metadados e dizer o que as redes sociais estão me dando hoje. Isso, massa, eu quero trabalhar com a música. Então tem milhares de profissionais hoje especializados em planejamento de música de lançamento e tal, nos streamings. Há alguns autores, alguns blogueiros e o próprio mercado, em 2022 também, estão sugerindo realizar lives de lançamento. Eu sei que a gente já pode estar até enjoado de live, já não aguento mais live, assistir e tal. Mas às vezes essa live é para bater um papo com a banda. Então às vezes a gente gosta daquele artista e quer saber, e aí, como é que foi o processo e tal, e aí conta a história e tal, bate um papo. E aí no seu canal do YouTube já está o link para todas as plataformas. Então você gerou um podcast, enfim. É mais ou menos o que tem aí embaixo, lançar videoclipe, bastidor, cifra, história das músicas. Se vocês entenderem das questões de partitura e tal, bota a partitura para as pessoas pegarem a música e aí vai-se embora. Literalmente o céu é o limite nesse processo. Assim como acessar playlists. Então, eu, por exemplo, criei uma playlist no meu... Na verdade, eu estou de mudança. Estou migrando do Deezer para o Spotify. Vou fazer essa migração. Então, minha playlist do Deezer vai cair. Vou ter que criar outra. Mas, enfim, eu tenho uma playlist lá que é Mancha de Batom. Mas é uma playlist minha. É uma playlist que eu gosto de ouvir brega. E criei lá, Mancha de Batom. Como tem a de rock, a de pop, enfim. Mas aí você começa a pesquisar essas pessoas e eles colocam o nome de quem fez a playlist, aí você descobre no Instagram, manda uma mensagem, quando você vê, você está criando um círculo de networking, para falar bonito. Então acessar essas playlists, saber quais são essas playlists,
Hoje em dia a rádio tem playlist, o próprio Deezer tem a playlist, enfim. Mais uma vez, criatividade. Criatividade, criatividade e criatividade. Ah, Danilo, eu não sou tão criativo assim. Tem que ter alguém que seja criativo, que esteja trabalhando contigo, para poder dizer, assim, o que é que vale a pena dentro do meu lançamento, alguma coisa assim. Tranquilo até aqui, jovens? Dúvidas aí no processo? Antes de eu caminhar aqui para as estratégias para o rider técnico, que é o nosso último assunto, eu queria ouvir de vocês qual foi o levantamento que vocês fizeram sobre a cena musical aí de vocês. Alguém teve tempo de pesquisar ou não teve tempo? Ou a gente vai fazer agora? O que é que vocês me dizem aí? Atividade, no caso, seria então a apresentação completa de tudo, ou só focada nessa parte dos locais de divulgação, essas coisas? Se você já tiver tudo, a gente já começa a discutir agora. Eu fiz aqui ontem alguma coisinha, algum esboço, aquelas. Vou pegar aqui, peraí. Vou pegar aí. Aqui. Isso já foi ótimo. Se alguém tiver feito e quiser já falar, eu peguei e salvei aqui no meu e-mail, tô entrando aqui agora, se alguém já estiver pronto e quiser já apresentar. E aí, Jefferson, Camila, Josi? Oi, tudo tranquilo, pode ser. Pode falar então, meu querido. Fala aí, Jefferson. Eu sou o primeiro? Exato. Tá, peraí. Porque, diga lá, enquanto vocês procuram aí, eu posso citar um exemplo muito rápido. Pode falar, Jefferson, depois eu falo. Não, pode falar, eu só tô minimizando aqui, vou botar a tela em... Ah, você vai compartilhar a tela? Então eu vou tirar a minha, peraí. Pronto, já tirei a minha. Eu não sei compartilhar a tela não, como é que faz? Tem 3, você tá no computador ou tá no celular? Computador. Tem 3 pontinhos aí, aliás, tem como se fosse um computador com uma tela com uma seta para cima. Aí embaixo tem uma mãozinha, a câmera, aí tem o quarto botão da esquerda para a direita. Tem uma tela com uma seta. Sim. Aí você pode colocar, apresentar uma janela, que ele vai apresentar uma janela do seu computador. A apresentação vai estar aberta, você manda exibir. Sim, pronto. Deixa eu ver aqui, viu? Vê se pegou aí. Aê, agora eu tô vendo. Pronto, vê só. Pronto. Cadê? Parar a apresentação. Como é que eu faço? Para a apresentação aqui? Você vai tirar. Aí eu faço ignorar aqui, né? Isso. Pronto, beleza. Pronto. Deixa eu minimizar aqui para tentar mexer lá diretamente no documento. Eita. Fiz alguma coisa de errado, foi? Ele sumiu da tela. Oxente, que nada foi que eu fiz agora? Acho que foi quando você alternou aí e tal. Pera aí. Já sei. Pronto. Deixa eu só entender. A tua pesquisa foi você tocando MPB, é isso? Na verdade, não. Eu comecei com MPB. Aí depois se eu fosse pesquisar MPB, eu ia... depois eu comecei a focar no forró. Entendeu? Aí depois eu vi que não ia dar certo eu focar em MPB e forró, aí eu acabei baseando mais no forró. Entendeu? No forró pé de serra. Porque senão eu não ia conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Beleza? Beleza. Aí pronto. Aí eu comecei pesquisando as rádios Nova Brasil. Aí botei os endereços que tá aqui para ficar mais fácil para quem quiser ir atrás depois.
Aí tem 4, que acho que são mais viáveis para quem está começando, que é a Nova Brasil, que é aqui na Boa Viagem. Tem a Rádio Folha, que é em Olinda. A Rádio Universitária. E a Hits Recife, que é do 193, que é lá aqui em Jaboatão. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho a tela para eu conseguir mexer. Aqui. Aqui. Pronto. Ai, droga. Pronto. Aí, pronto. A de TV eu só coloquei a Rádio Universitária, que eu acho que ia ser mais viável para quem está começando colocar, porque nas quartas-feiras, dia de hoje, tem um programa que as pessoas colocam. Deixa eu botar minha cara, que fica tão chato. Cadê aqui? Pronto. No dia de hoje, eu não sei qual horário, mas vez ou outra eu assisto, que é o pessoal cantando as músicas autorais, colocando músicas novas, sabe? Aí eu acharia interessante a gente tentar fazer essa divulgação nesse programa também. Tem algumas apresentações boas, tem outras apresentações não tão legais, mas tipo, seria interessante também a gente fazer essa divulgação e divulgar nos nossos canais também que a gente está fazendo essa apresentação. Nos sites, eu procurei basicamente forró mesmo, essas diárias do forró, Planeta Forró. Eu vi um site, acho que é o Forrozeiro, esse último aqui, que eu vi que tem muita gente assim, vamos dizer assim, desconhecida, que tem sua divulgação. Eu acharia mais viável colocar, quem é do segmento do forró, acho que daria para colocar lá, que eu vi que tem gente que não é conhecida de jeito nenhum e tem lá seus CDzinhos lá sendo divulgado lá. Nos outros é mais para quem a galera lá já é topado, já tá nos tops. Os blogs, eu consegui esses 2. Perfil, eu só consegui esse site Forró para o Brasil, que é também para páginas mais tops. E canais do YouTube, eu pesquisei isso aqui, Forró Pé de Serra, vai lá Forró, Planeta Forró e Mete Som, mas são páginas top, sabe, para quem tá lá em cima. E eu não consegui YouTubers nem TikTokers, não. E playlist eu consegui esse Forró 2022, Forró Pé de Serra, Forró Raiz e Forró Piseiro. Beleza? Em primeiro lugar, parabéns. Seu diagnóstico ficou muito massa. Eu queria te pedir uma gentileza. Sobe aí seu inscrito aí, por favor, lá pro começo. Pronto. Nessa sua ótica de forró pé de serra, você esquece a Nova Brasil. Eu ia lhe perguntar se quando você ouve... Não é deletar não. Deixa aí. Por quê? Quando você escuta o forró da Nova Brasil, quando escuta, é só os tradicionais, né? A Barra Malho, Geraldo Azevedo, aquela coisa toda. E para você conseguir entrar na Nova Brasil, só mediante pagamentos, vamos dizer assim. A Rádio Folha é massa, mas é porque tá Ouro Preto Olinda aí, porque a torre deles é em Ouro Preto, mas fica lá no Recife Antigo. A Rádio Universitária, as duas, a Folha e a Universitária, você consegue um espaço maravilhoso. As duas são ótimas. A Rádio Hits, eu gostei que você pesquisou uma rádio aqui de Jaboatão. Mas é uma rádio feita Jovem Pan. Então, agora eu fico com receio. Se você conseguir o espaço, massa. Outra coisa, rádio comunitária também é maravilhoso para a gente cair em campo. Então, vamos olhar aqui para o bairro, né? Para a cidade, Jaboatão, a gente consegue muita coisa. Então, tá no caminho. As televisões, como é Forró Pé de Serra, a gente consegue, com uma boa assessoria, com algum trabalho, entrar naqueles programas bem populares, como por exemplo, o do Flávio Barra e acho que é que arretado. E o da TV Guararapes, que eu não vou lembrar o nome do programa, que concorre no mesmo horário. Eu não lembro o nome do programa, depois você entra na grade lá e vê, mas enfim, é que eu conheço a menina que trabalha no programa, me lembrei do nome dela, mas não lembrei do programa, enfim. Eu assisto, mas não sei o nome não também. Não. Mas ali é massa, isso, um negócio assim. E de todos os sites e blogs, são maravilhosos para você conseguir essa divulgação. Então é perfeito. E aí qual era o exemplo que eu ia passar?
Tu mora onde aqui em Jaboatão? Curado 2. O Curado 2 eu não conheço como é que são as casas de show. Mas Não, tem não. Acho que não tem não. Praticamente não tem. eu moro em Candeias. Então o que Já é acontece? Aqui tem um circuito de bar que dava pra tocar. Aqui tem tem uma casa de show que é a Lounge Music, que fica ali em Piedade, que daria pra gente tocar como Forró Pé de Serra. Então é aquela história, depois da música já lançada no Spotify, você já mostra pra eles o trabalho e fala, olha, aqui já tenho tantos seguidores. E aí consegue fazer uma festa. Então, o próximo passo, como você já conseguiu a mídia, é usar essa mídia para conseguir os shows agora, né? Então, claro, dentro de um contexto sem pandemia, né? O cenário ideal é pegar isso e ir atrás do circuito de shows. Bares, restaurantes, casas de show, para poder entrar nesse circuito e a partir daí ir migrando, né? Para sair de Jaboatão, ir para Recife, região metropolitana e abraçar o estado. Mas seu levantamento tá ótimo, meu querido. Parabéns mesmo. Valeu. Salva isso, não perca não. Vitor, tá na mão Pode aí? já. Pode cancelar sua apresentação de tela aí, tá? Beleza. Bom, eu não fiz uma apresentação assim. Tranquilo. Eu, na verdade, já anotei tudo num bloco de notas, mas eu vou compartilhar minha tela só para também, né, ilustrar, para não ficar, enfim, só eu falando. Beleza. Tá aqui anotado. Peraí, eu não sei como é que eu vou fazer isso, como é que funciona. Você vai me falando aí se tá dando certo. Beleza. E se caso meu sinal cair, é porque, enfim, estou em movimento. Tá tudo alagado. Foi aí? Foi. Eu consigo ver. Foi? Eu vejo a tela do seu celular. Oi, Danilo, você tá sem microfone. Eita, desculpa. Eu vejo a tela do seu celular. Você vê a tela do meu celular, você tá se vendo no caso. Isso. E você tá então compartilhando então alguma coisa. Então vamos lá. Mas eu não consigo ver o que você tá compartilhando. Deixa eu colocar aqui. Foi aí agora? Agora foi. Tá, perfeito. Eu fiz toda uma idealização, né, do que seria a vida de artista. Nesse caso do artista aqui, né? E aí, desde o nome artístico até os lugares onde eu poderia me apresentar. Mas vamos lá. O nome artístico seria Vitória. Esse nome eu já tenho, inclusive, no meu Instagram. É um nome que eu acho que, sei lá, combina comigo. É um nome bem... Enfim. Seu. O gênero musical na qual eu atuaria é ali no R&B, soul e pop brasileiro. Meio que uma mistura desses três ritmos. São ritmos que eu gosto pra caramba. Você ia falar alguma coisa? Não ia falar não. Pode continuar, fica à vontade. Só vou falar no final. Bloqueou a tela aqui, peraí. Foi? Apareceu aí? Ainda não. Você tirou a apresentação sem querer aí, tirou. E agora? Ainda não chegou, já chegou. Ai, meu Deus, peraí. Vou ter que compartilhar de novo, peraí. É que minha tela bloqueou. Não, beleza. Foi. E agora? Agora eu vejo a tela do seu celular, falta só eu ver seu bloco de... Agora sim, tá beleza. Agora foi, né? Foi. Tá, perfeito. Então, R&B, porque eu gosto, acho que é um ritmo muito, assim, é um ritmo americano, né? Não é brasileiro, mas eu conheço R&B brasileiros, que são ótimos. É um ritmo que eu gosto bastante. O soul, porque lembra o R&B, só que traz aquela instrumentalidade. Eu gosto muito da guitarra do soul, gosto muito da bateria do soul. Eu acho show de bola. É tipo aquelas músicas que você escuta tomando um vinho e comendo, sei lá, petiscos com seu parceiro, com a sua parceira. Eu acho bem legal esse ritmo. E o pop brasileiro, que é algo que eu gosto bastante e que pega muito, né, principalmente nas rádios e tal, que o pessoal gosta. A região, né, inicial seria São Paulo, capital mesmo, que é onde eu moro e é onde eu acho que
que a gente encontra bastante oportunidade para apresentação de novos artistas e tal. As rádios, eu confesso, não tem muitas referências, inclusive de televisão também não, enfim, de internet. Mas eu acho que, ouvindo assim, né, ontem eu peguei para escutar algumas rádios online, Alfa FM, Transamérica FM e a Jovem Pan são rádios onde artistas não tão famosos, não tão conhecidos, apresentam as suas músicas e são ritmos assim, não tão na boca do povo, tipo, não tem só pop, não tem só sertanejo, não tem só, enfim, funk, tem também R&B, tem também um rap, né? Coisas que fogem ali do comunzão. Então eu acho que teria uma abertura nessas rádios. Programa de televisão, eu não faço ideia. Então eu coloquei aqui, programa de talentos do SBT. Não sei o nome de nenhum, mas eu acredito que o SBT seja uma emissora mais fácil de entrar, sendo um novo talento. E a Globo, tipo o programa do Sérgio Groisman, sabe? Aquele que passa de noite, onde tem uma galera bem good vibes e tal. Sei lá, foi o que eu imaginei. Eu acho que, enfim, teria alguma coisa aí. Professor, tá cortando? Tá tudo bem? Tá tudo bem, pode falar. Eu tô aqui só te ouvindo. Tá, perfeito. Internet, eu também não entendi muito bem essa parte, mas assim, a notícia no G1, jovem talento da Zona Leste, sei lá, já imaginei uma manchete. Eu só não tô te ouvindo agora, eu só ouvi até a parte da De novo, manchete. Tá falhando, tá falhando. Da Zona Leste de São Paulo, tal. Vitor, eu não te escuto. Eu vou lhe sugerir para Oi, você Danilo. agora. Agora eu te escuto. Eu só ouvi até a manchete do G1. Dali pra frente eu não ouvi mais Oi. nada. Tá aí? Eu tô, você tá? Isso é internet. É. Tira a tela. Tira a tela pra ver se é melhor. Cancela aí a apresentação. Coitado, ele caiu da tela e a apresentação ficou. Enquanto ele fala, Josilene, tivesse. Vitor, voltou? Oi, tá, Pronto. tá me escutando? Escuto. Tenta sem a tela pra gente não usar tantos dados assim. Eu tirei, na verdade eu tirei. Beleza. Vamos lá, prossiga. Será que voltou? Voltou. Não, vamos sem a tela mesmo. Sem você compartilhar conosco. Perfeito. Porque eu já tá, consegui perfeito. ler tudo. Então, Só aí termina. tem um portal Popline que é muito forte no Instagram e é muito forte principalmente para cantores pop. Tem a tracklist. Voltou a tela, mas eu não tô compartilhando. Não, eu não tô vendo a tela. Mas eu não tô compartilhando a tela. Não voltou não. Pode ir, tá tranquilo. Bom, vou continuar. E aí tem o tracklist, é muito forte no Twitter. Tá, perfeito. Tá, ok. E aí, no YouTube, tem um canal, você deve conhecer, do Márcio Guerra Canto. Ele faz análise de artistas, análise de vozes, análise de tal, só que não é paga nem nada, porque ele analisa. Então, meio que imagino, o artista tá ali, é um artista que tá em voga, então é um artista que tá em crescimento, ele vai lá analisar. E ele analisando, consequentemente, é uma divulgação, porque o canal dele é muito forte, muito grande. E aí a gente tem playlists, eu peguei as playlists da Deezer, porque eu não tenho Spotify. Combinem com o mood, né? Que combinem com o ritmo. Tem uma playlist que se chama Sexy Mood na Deezer. E aí eu acho que R&B,
é muito forte nessa playlist. Tem outra que se chama Soul to Chill, e aí, como a minha música também tem uma vibe mais soul, acho que entraria nessa playlist. E uma outra playlist se chama Pop EB, e aí é mais voltado para parte pop do meu som, mas que também entra um pouco de R&B. Tá escutando? Tá tudo ok? Eu vou estar perguntando só para confirmar, tá? Tudo ok, pode terminar. Ok. E aí os lugares que eu separei para uma apresentação são lugares onde eu costumo frequentar e eu vejo que tem uma ligação, assim, né? Então são barzinhos alternativos, bares LGBTs, eventos que promovam a cultura na cidade, como a Virada Cultural. A Virada Cultural é um evento muito grande, onde muito. Eita, São Paulo. Você caiu aí de novo. Eu não te ouço, Vitor. Vitor. Quando der certo aí, você avisa. Josilene, conseguisse fazer? Boa noite. Eu não consegui fazer, não, mas se eu fosse falar de algum gênero aqui, para pessoas novas, eu falaria sobre o samba de raiz, aqui de Pernambuco. Tem aquela Gerlane Lopes, não sei se conhecem. Uhum. Eu já avistei ela em programas no canal, eu acho que é no canal 4. E quando Eita, caiu aqui, foi mal. Tranquilo, deixa só a Josilene terminar que a gente já volta, Vitor. E de vez em quando tem uns programas da Rede Globo Nordeste que eles mostram artistas locais, aí mostra, né, aquela roda, né, eles se encontram para trazer o samba, a raiz e tal. E rádio, assim, acredito que na rádio Nova Brasil FM, não sei se é num sábado ou num domingo, tem programas que é só de É samba. no domingo. Aí se eu fosse falar, falaria mais sobre esse gênero musical. Maravilha, é no domingo que tem o programa de samba. Inclusive tem até nas rádios que o Jefferson comentou. Tem um menino que era bem famoso na Rádio Folha, eu esqueci o nome dele agora, um gordinho. E também tem na Universitária e no seu caso do samba. Ainda existe um movimento fantástico, que é o Mesa de Samba Autoral. Eles têm um trabalho muito bom aqui, até de divulgação no YouTube. Recentemente saiu um documentário feito por Gabriela Polônio sobre a origem do samba em Pernambuco. Todo mundo sabe que ele nasceu no Rio de Janeiro. Aí ela mostra a origem do samba em Pernambuco. Mas muito boa a sua análise, Ivo. Parabéns. Tem alguns locais específicos aqui, tipo no Recife, onde eles... alguns locais, né, que eles se encontram e começam essa roda de samba, né? No Recife Antigo tem lá perto da escola, era lá no Bar do Mamulengo. Massa. E muito o interessante do samba autoral é que Recife e Pernambuco tem um movimento muito grande de choro. Eles chamam de chorões. Então o chorinho também tem uma cena gigante aqui no Recife. Por exemplo, onde eu moro aqui em Candeias, do lado de casa tem um bar, um espetinho. Então todo sábado de tarde tem samba e todo domingo de tarde tem chorinho. Então eu acabo escutando vários gêneros musicais de terça a domingo. Mas é interessante até para essa análise. Muito chique, hein? É chique nada, às vezes incomoda. Você quer assistir uma TV, o volume tá alto. Tem o lado bom e o lado ruim.
Mas, Vitor, obrigado, Josi, parabéns. Termina aí o seu, Vitor, para eu comentar os dois. Professor, a minha internet vai cair. A minha internet vai cair exatamente agora, porque tá passando num trecho onde eu sei que vai cair. Então tá. Então eu vou continuar, eu vou. Se cair, eu vou. Você Então, me dá um toque. se quiser tocar por enquanto, quando eu souber que vai estar seguro, eu volto, pode ser? Beleza, pode ser. Então eu vou tocar o barco porque eu queria pontuar algumas coisas no seu também, tá? Fechou. Eu vou adiantar o nosso assunto e aí a gente volta para você. Deixa eu fazer de novo aqui. Ai, já tá passando até carro de som aqui na rua. Pronto. Veja só. A gente pesquisar a cena é super importante. A gente saber onde nós vamos pisar, com quem nós vamos falar. Por que é interessante? Porque a gente consegue ter um cenário disso daí. E eu tenho talvez um defeito, eu sou muito entusiasta ainda da TV a cabo. Então, por exemplo, o Vitor, que está em São Paulo, tem um cenário gigante de TV a cabo. A gente em Recife também tem um bom cenário de TV a cabo, mas é um caminho a seguir que a gente pode correr atrás. Aí veja, indo para o nosso último assunto do dia, da noite, é o tal do rider técnico. Isso daqui, ele é importantíssimo para quem faz voz e violão e para Ivete Sangalo, que leva a sua própria estrutura de equipamento, de pessoal, de tudo. Por quê? Eu preciso ter informações mínimas, técnicas, para eu poder fazer o meu trabalho. Então, por exemplo, o músico ou musicista que vai fazer voz e violão, ele precisa saber se na casa de show, no bar, tem um banquinho para ele sentar, tem um microfone, tem um pedestal, tem mesa de som, tem energia elétrica. Se ele cobra o cachê com equipamento ou sem equipamento, se ele só basta levar o violão para tocar, então eu preciso ter as informações mínimas para poder tocar. Além dessas questões técnicas, tem as questões artísticas, de mapa de palco, e camarim, e quartos, enfim. O rider técnico abrange tudo que eu preciso fazer para ter o show de qualquer artista. Então, por exemplo, na perspectiva de quem está me chamando para tocar, ou seja, o contratante, alguém que está ali bancando o meu trabalho, o que ele precisa, o que eu preciso ter? Eu preciso saber onde eu vou fazer meu show. Até porque eu moro em Recife e vou tocar com o Vitor em São Paulo. Então eu preciso, peraí, eu tenho que sair um dia antes, chegar lá em São Paulo, tocar, lá. Não é assim que a coisa funciona. Se eu já sei o local de realização do show, isso é muito bom. Por quê? A gente pode, por exemplo, eu fui chamado para tocar em outra cidade. Então vou usar o exemplo aqui de Recife. Eu fui chamado para tocar em João Pessoa. Se você foi para Paraíba, você já tenta fazer um outro show em João Pessoa, um outro show em Campina Grande, uma outra cidade para poder correr atrás desse processo. Além disso, do lugar do show é o tamanho do palco, a quantidade de pessoas e o horário do show. Então, o local do show, o tamanho do palco, porque a gente precisa saber o espaço que vamos ocupar, a quantidade de pessoas do público, porque a quantidade de pessoas influencia no valor do cachê, por exemplo. Não existe nenhuma literatura que fala isso, é o próprio mercado que dita. Por quê? Uma coisa é eu fazer um show num teatro para 1.000 pessoas. Uma coisa sou eu fazer um show para 10.000 pessoas. Evidentemente, quem está me contratando vai ter um custo maior, porém vai ter um lucro maior. Então tudo isso precisa ser feito. O horário do show. O horário do show é fundamental. Por que é fundamental? Eu vou tocar às 10 da noite. Então eu preciso chegar na cidade de manhã,
descansar, almoçar, passar som, descansar, tomar banho e ir para o lugar do show. Então o horário do show é fundamental. Por exemplo, algumas bandas, elas colocam isso no rider técnico e no contrato. Ó, você pode fazer o festival durando 50 anos, mas a gente só vai tocar até meia-noite. Até meia-noite a gente sobe no palco. Depois de meia-noite a gente não sobe mais no palco. Aí você vai dizer a mim, mas por quê? Porque essa banda, quando sobe no palco, ela vai sair do palco geralmente às 2 horas da manhã. Até que saia, que tome banho, que desça, já são 4 da manhã. Então tudo isso precisa estar muito bem amarrado. Assim como horário de passagem de som, bandas de abertura ou pós o show. Por que eu preciso saber se tem banda de abertura? Vamos supor que Vitor seja a atração principal da noite. Então Vitor vai montar o palco ocupando todo o espaço. E aí Jefferson vai fazer o show de abertura. E Jefferson precisa ocupar aquele espaço. Então Vitor vai dizer, vou deixar aqui uma área considerável para Jefferson ocupar, vou cobrir aqui meus instrumentos com um pano. E aí começam as questões de show. Quando é festival, a estrutura é completamente diferente. O palco é maior, a gente chama de girar o palco. A gente tira um instrumento de um, coloca para o lado, enquanto o outro entra. Por isso que precisa saber o tamanho do palco e toda a estrutura que tem por trás. Som e iluminação disponível. Localização dos equipamentos, que a gente chega daqui a pouco. O contato das pessoas responsáveis. E assim, é o contato de todo mundo. É o dono da festa, é o produtor do evento, é o responsável da empresa de som, da empresa de luz, quem está me pagando as passagens aéreas, ou van, ou carro, quem é que está pagando o meu hotel. Eu preciso ter o contato de todas essas pessoas, porque qualquer problema eu tenho quem contactar. Não preciso ligar para o dono da festa, ele delegou algumas funções. Assim como o camarim. O camarim eu acho super interessante, porque nós da graxa costumamos ser muito maltratados. Então a maioria dos riders que eu pego, diz lá na passagem de som, deixa água gelada para os meus técnicos, deixa lá um sanduíche, uma Coca-Cola, um Gatorade, alguma coisa, porque eles também são seres humanos e eles precisam comer, não é só o artista. Então vamos estruturar tudo isso. Então, basicamente um rider técnico, eu vou colocar tudo que eu preciso para fazer o meu show. Evidente que o que está lá é negociável. Então você manda a estrutura ideal. Aí o pessoal começa a dizer, isso tem assim, isso tem aqui, isso tem acolá, e você começa uma negociação. E isso é completamente normal. Por exemplo, eu fiz uma turnê com o Geraldo Azevedo em 2016. Foram 3 shows. Recife, Campina Grande e João Pessoa. Nesses 3 shows, quando eu falei com o técnico de som dele, porque era um show reduzido e tal, quando eu liguei pro técnico, aí disse, o show em Recife, a primeira coisa que ele me fez, quem é o som? Ele disse, é fulaninho, conheço. Em Campina Grande, quem é o som? Fulaninho, conheço. Em João Pessoa, ele conhecia todo mundo. Qual era a vantagem disso? Eu já sabia que eu tinha contratado uma pessoa de confiança. Ufa, menos um problema. Segundo problema, se ele já conhecia, ele já tinha um rider técnico, já sabia os atalhos para chegar nas soluções dos problemas. Então era algo muito mais tranquilo do que uma empresa nova, que aí vai gerar o problema, aquela coisa toda. Então o contratante, ele tem que disponibilizar todas essas informações para a gente. Beleza? Isto feito, a gente vai agora para a ótica da banda, do artista. Então, qual é a mesa de som ideal para o seu show? Atualmente, 100% dos, eu não posso dizer 100%, mas 95% dos eventos são realizados com mesa de som digital. Então, essa mesa de som digital, você precisa de quantos canais, quanto isso, quanto aquilo.
Ah, Danilo, mas eu sou músico. Eu não tenho que esquentar minha cabeça com isso não. Por isso que você paga um técnico ou uma técnica de som, que ele ou ela é a pessoa responsável por isso. Aí começa. Qual é a caixa de som que eu preciso ter no PA, que é aquele sistema que vai para o público, o monitor, quais são os retornos que eu preciso, se eu preciso de caixa de som de retorno, se eu consigo fazer tudo isso no fone de ouvido, como que eu vou fazer isso? Meus equipamentos, eu preciso colocar em cima de algum lugar, que todo mundo chama de praticável, como se fosse o palco tá aqui na altura, né? Aí a gente vai colocar uma madeira em cima, que é um praticável para poder tocar. Quantas tomadas terão no palco e onde estarão essas tomadas e qual é a voltagem dessas tomadas? Aí você vai me dizer, por que eu tenho que esquentar a cabeça com isso, Danilo? Coisa bem besta. Em Recife é 220, em São Paulo é 110 a voltagem. Então se Vitor vier para cá, quando ele ligar o 110 no 220, pipoca, faz puff. Quando é o inverso, a gente pega o 220 e liga no 110, ele fica bem lento. Se você pegar um ventilador e ligar no 220 no 110, ele fica girando bem devagarinho. Então, precisamos nos adequar a isso para não queimar nada, não ter problema, não ter nada disso. Onde vão ficar os equipamentos, pedestais. E aí a gente vai para uma estrutura bem técnica. Se eu vou ter hold à minha disposição, que são aqueles técnicos que montam o equipamento, que te ajudam durante o show. Se eu vou ter carregador para carregar minhas coisas. Então, o que eu vou ter de estrutura necessária? Então, o que a banda tem que fazer? A banda precisa fazer esse rider técnico. Então, a banda vai dizer, ó, para eu tocar eu preciso de uma mesa de 48 canais, com tanto isso, tanto aquilo, parará, 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 parará. Vantagens da internet é que a gente consegue achar de muito artista famoso essas informações. Então, por exemplo, input list. Esse input list tá bem pequenininho, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a foto dele aqui, mas enfim. Esse é o input list dos Titãs até a turnê 2018, né? Que é essa aula. Então, nesse input list, ele está dizendo todos os instrumentos que ele usa, a ordem que ele usa esses instrumentos, para poder, quando chegar na festa, só perguntar, e aí, tá tudo certo? Tá tudo certo. Ele faz um show tranquilamente, vai lá e passa o som e tudo mais. Então aqui ele acaba dizendo até com riqueza de detalhes, o que é importante. Isso, mais uma vez, é obrigação do técnico. Mas ele vai dizer qual é o canal da mesa, qual é o microfone que ele quer usar, onde ele vai ligar isso, que tipo de microfone que ele quer. Então o mercado já tem alguns microfones mais famosos, mais usados, menos usados e tal. Um outro exemplo, Nando Reis, Skank, J Quest. Essa galera anda com a sua própria mesa de som. Então ele diz assim, ó, deixa aí a quantidade de instrumentos, tarará, mas eu vou chegar com a minha mesa de som. Aí ele vai lá e pluga tudo, liga todas as coisas e usa a mesa dele. Aí você vai dizer, ah, ele é estrela porque ele é muito chato, tá usando a mesa de som dele, menino criado com vó. Não, pelo contrário. Ele está preocupado com o produto que ele vai entregar para o cliente, que é o show, o espetáculo, o som. Então, quantos de vocês não já assistiram um show e saíram com aquela sensação, poxa, o som estava tão bom que parecia o CD, parecia o Spotify? É um trabalho concluído com sucesso. Quando você sai com outras impressões negativas, aí é muito mais complicado. Então, é necessário se fazer esse mapa, esse input list. Precisa se estruturar absolutamente tudo isso. Aí a gente chega no backline. O que é backline? São os instrumentos musicais e os amplificadores que vão ficar no palco. Por exemplo, Elton John, o pianista. Elton John veio fazer um show no Recife
E ele pediu um piano de cauda marca específica. E só tinha em outra cidade, acho que era Natal. Tiveram que trazer o piano de Natal para cá, porque era aquela marca e o modelo que ele queria. E o Elton John andava com o afinador de piano dele, era uma pessoa, porque piano é um instrumento acústico, né? Aí o afinador de piano dele ia lá, afinou o piano para ele passar o som. E o show era só Elton John, voz e piano. E aí? Se eu não achasse esse raio desse piano, eu ia dizer, não, Elton John, toca aí com o teclado Cássio. Ele tacava o teclado Cássio na minha cabeça. Claro que não fui eu que contratei, eu só soube dessa história. Infelizmente eu não trabalhei com ele. Mas ao mesmo tempo, Josilene pode dizer, olha, eu preciso de um amplificador Marshall JCM 1000. E é um amplificador valvulado, complicado de se transportar, mas ao mesmo tempo a maioria das grandes capitais, as empresas de som têm esse equipamento. Então ele já aluga com o amplificador. Josi, quando chegar, só chega com a guitarra. Ou então Jefferson toca bateria. Jefferson vai levar só os pratos dele e a caixa. Ou às vezes nem a caixa leva, só os pratos. Por quê? Ele já pede o corpo da bateria, que são os tons, o bumbo, quantas estantes ele vai colocar os pratos lá para ele tocar. Então backline são todos esses equipamentos que permeiam o show, né, que fazem parte desse processo. Aí a gente chega no mapa de palco. O que é um mapa de palco? É justamente um local, aliás, é um mapa do posicionamento dos instrumentos. Então esse posicionamento, eles vão dizer, a bateria fica aqui atrás, eu preciso de 2 caixas de som para o baterista se escutar, eu preciso aqui de uma mesa de som porque ele vai dar play nas bases já gravadas, então eu preciso de uma tomada 220 para ele ligar o computador, e aí eu vou mapeando o palco. Então esse mapa de palco eu consigo visualizar aonde ficam os amplificadores, onde vai ficar o vocalista. Então, por exemplo, baixista do lado esquerdo, guitarrista do lado direito. E aí a gente pode até complicar a história. Vamos dizer que a gente vai fazer 2 shows hoje. Hoje é Titãs e depois é Jefferson. No mapa de palco dos Titãs, está dizendo que baixo é do lado esquerdo e guitarra é do lado direito. Mas no de Jefferson está invertido. Guitarra é do lado esquerdo e baixo é do lado direito. Eu tenho 2 hipóteses. Ou eu faço primeiro de Jefferson invertido. Aí quando o Jefferson sair do palco, eu vou gastar uns 20 minutos para poder virar esses amplificadores de lado e poder tocar. Aí faço tudo isso, marca o chão, tem uma logística bem complicada para se fazer isso, mas faz. Não é tão complicada, mas se faz. Ou a gente chega para os Titãs e fala, ó, Titãs, eu sou o Jefferson Nunes. Vamos fazer uma coisa? Eu toco com a guitarra do lado esquerdo. Bora trocar o lado? Aí o cara do Titãs vai dizer, não, de boa, pô, tudo bem. É porque no nosso mapa de palco é padrão dessa forma, mas a gente consegue trocar. Ah, de boa, a gente vai lá e troca. Pronto, resolvida a parada. Então, muitos eventos são feitos dessa forma. Mas é importantíssimo ter esse mapa de palco, porque a galera do som vai saber os equipamentos que você pediu, quais são os possíveis problemas que ele vai enfrentar no show, e a mesma coisa você. A tal ponto que você mandou um rider técnico, deixa eu ver a próxima. Aqui é o mapa maiorzinho para vocês verem. Vocês já mandaram o rider técnico, mandou um mapa de palco, aí o contratante diz, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Quando chega no show, não está tudo certo. E aí começam os problemas, a gente só toca se for assim, a gente só toca se for assado. Muitas vezes o artista ele é visto como o ruim, sei lá, o chato da parada, porque não, eu só toco se tiver desse jeito, se não tiver desse jeito eu não toco.
Mas a gente tem que analisar que o contratante disse que ia cumprir e não cumpre. Aí já rolam alguns problemas. Por exemplo, vai fazer 10 anos essa história. Esse show foi em 2012. Eu trabalhei num show com uma banda internacional que os caras eram o Nazaré, uma banda de rock dos anos 70. Que todo mundo tinha mais de 50 anos, até os técnicos. E aí veio uma exigência que tinha que ser mesa de som analógica. Aí eu, porra, em 2012 já era difícil de encontrar mesa de som analógica. Porra, onde é que eu vou encontrar uma mesa de som analógica? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu liguei para a Tour Manager no Brasil. Ou seja, a pessoa que estava agenciando a vinda deles. Eu disse, por que tem que ser uma mesa de som analógica? Eu não encontro. E se eu encontrar vai me custar o dobro do preço. Aí ela abriu o jogo, ela disse, olha, os dois técnicos de som, tanto quem faz PA, à frente, como quem faz monitor, que é o retorno dos músicos, os dois são dinossauros. Eles não sabem mexer em mesa digital. Aí eu, puta, e agora? Aí eu, vamos fazer o seguinte, me dá 10 minutos. Aí eu liguei pro cara do som e falei, tu fala inglês fluente, né? Ele fala, Danilo. Ah, beleza, a gente já se conhecia. Beleza. Aí eu liguei pra ela, ó, os dois técnicos, PA e monitor, falam inglês fluente. Ah, então bota a mesa que você quiser. Por quê? Porque a frequência que eles quiserem, as questões técnicas que eles pedirem, eles se comunicam e fazem. E o show rolou de boa, nesse sentido. Houveram outras histórias, mas essa resolvida. Então, isso se resolve porque tinha um rider técnico, existiam as exigências, eu sabia o que estava sendo proposto e a gente começa uma negociação. Tranquilo, jovens? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Eita. Ah, não deu tempo de colocar no slide de Jaboatão. Agora eu me liguei. Eu vou colocar no slide da aula aqui e a gente siga lá, pelota. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Puxa, ele não tá deixando eu compartilhar um PowerPoint. Ah, agora me deixou. Esse aqui é o da aula da turma lá da universidade. É a mesma coisa de vocês. Então, mapa de palco. Aqui tem um segundo exemplo de mapa de palco, que eu vou transportar lá para o nosso slide do curso. E dá para a gente montar isso no Word, no Excel, já vi no Corel. E também tem softwares específicos para isso, que facilitam a nossa vida, tá certo? Então, Vitor, por exemplo, quando ele quiser tocar na virada cultural, vão pedir essas informações dele. Aí a gente chega, eu passei, foi input, backline, mapa de luz. Isso daqui de fato é quando a gente já estiver na estrada, vamos dizer assim, para poder exigir um mapa de luz, uma planta de luz e tal. Mas o que é interessante é a gente pelo menos ter um iluminador, ou aquela velha recíproca de conversar com o iluminador. Por quê? Sexta-feira a gente vai ver a questão do espetáculo em si com uma cena. Então, é a luz, é o show, é o ponto, é a marcação. Então, quando a gente tem luz, o evento se torna um espetáculo. Então, eu particularmente assisti um show, uma banda portuguesa que eu gosto, eu sou do heavy metal, não posso fugir disso. Eu assisti um show de uma banda de heavy metal num festival, e eles nem eram headline. Mas o que eu gostei? Além do show, dos detalhes da luz. Porque heavy metal gosta muito de solo de guitarra. Então o guitarrista, ele ia para um local específico do palco que nem era a frente, mas era um lugar marcado que ali tinha toda uma luz nele e ficava bonito na hora do solo. E tudo isso só foi possível porque entregaram um mapa de luz. Ah, Danilo, mas eu não manjo nada de luz. Mais uma vez, chama a galera que manja de luz para poder te ajudar nesse processo, nesse procedimento. Beleza? Aí aqui, ó, existem até softwares 3D
para a gente ter uma noção de como vai ficar a nossa apresentação, como é que vai ficar a minha estrutura no palco, os shows e tal, e por aí vai. Então, hoje, a gente até pode perguntar se tem telão de LED no fundo, se não tem telão de LED, como é essa estrutura, para poder prever. Então, por exemplo, vai tocar em qualquer evento um pouco maior, ou até casas de show mesmo, que eu sei que essa aqui de Piedade tem, falei agora que eu já esqueci o nome dela. Eles têm lá um painel de LED com 4, sei lá, 2x2, mas já é alguma coisa, já dá para você fazer um trabalho gráfico, colocar o nome da música, colocar imagens e aí pensar num trabalho artístico dessa forma. E aí, por fim, e tanto importante, é o rider de camarim. Então aqui é que começam aquelas histórias homéricas das 20 toalhas brancas, da cerveja, do uísque, enfim, os pedidos são os mais diversos possíveis. Então é colocar aqui tudo que é viável. Então, olha, eu preciso disso para o meu artista, eu preciso disso para a técnica, eu preciso disso para os músicos, para o pessoal poder trabalhar. Então, isso é comum, esse tipo de rider. Inclusive, tem buffets especializados, pelo menos em Recife, que já sabem o que os artistas pedem. Então é muito mais tranquilo, evidente que fica mais caro, mas é muito mais tranquilo, porque já sabe o gosto, como quer, como trabalha, e assim sucessivamente. Então, em rider de camarim, por exemplo, eu fiz um show, mais uma vez, no Rock, com uma banda chamada Ratos de Porão, uma banda punk paulistana, acho que Vitor deve conhecer. E aí, isso foi em Já ouvi falar. Isso foi em 2013 também, já faz uns anos. E aí, eu gosto, aí até eu morava com minha mãe na época, 2013, não, já era casado. Então eu tava na casa da minha mãe fazendo alguma coisa, e a minha mãe pediu pra ver, deixa eu ver o que o Ratos de Porão tá pedindo pro camarim. Aí eu nem tinha visto ainda e entreguei pra ela. Aí minha mãe vem toda, Danilo, eu não acredito. Eu disse, o que é que foi, mãe? O que é que tem de errado aí no rider? Ela, oxi, eles estão pedindo sanduíche natural, batata Ruffles e comida vegana. Eu me lembro que nos anos 80 era tudo doidão, cheirava cocaína, fazia isso, e agora os caras tudo careta te pedindo até Coca-Cola Diet. Eu comecei a rir e disse, minha mãe, veja pelo lado bom, pelo menos é um rider barato. É bem melhor do que eu ter que comprar uma garrafa de uísque, comprar não sei o que lá e tal. Aí lá olhando por essa ótica é interessante. Eu sei que eu tive um amigo também, tem um amigo, que ele trabalhou com o Jota Quest aqui no Recife, e o camarim deles, principalmente quando a festa é pública, eles pedem 2 camarins. O camarim que eles vão se trocar, trabalhar e tal, atender o público, e um camarim pro after, que vai ter a festinha que fica até 5 horas da manhã. E ele ficou muito feliz, para não dizer um palavrão, porque o show do Jota Quest acabou, sei lá, 1 hora da manhã, e eles ficaram até 7 da manhã no camarim. E ele estava responsável pelo camarim, doido para bater na porta e dizer, vocês não vão embora não, eu tô querendo dormir. E os caras lá fazendo festa. Então, coisas do show business, e com certeza vocês vão ter várias histórias. Mas essa história de rider, ela também é importante, até para a gente saber o que cada artista pede, solicita, as necessidades deles, as frutas fáceis de comer. Então, a gente tem várias possibilidades aí que podem ser trabalhadas e podem ser solicitadas, verificadas. E nada mais justo do que você que vai tocar num bar, por exemplo, o Vitor que vai tocar lá no bar em São Paulo, ele perguntar para o contratante, olha, o rider de camarim, você vai me dar água, bebida, comida, como é que funciona? Não, fica tranquilo que nós vamos ter água disponível, cerveja, depois do show você vai poder comer aqui no bar e tal. Então isso é super importante na hora da negociação e acaba fazendo muita diferença quando você vai subir no palco para tocar. Você vai tocar muito mais tranquilo, que todas essas exigências foram cumpridas. Então, resumão da ópera.
A gente precisa ter toda a parte técnica. Então, se eu sei qual é a casa de show, ou eu vou tocar num bar, ou eu vou tocar num estádio, o som tem que acompanhar tudo isso. O palco vai ficar maior, então eu vou precisar de uma estrutura maior. Meu cachê vai ser diferente. Aí eu preciso dizer quantos canais eu vou usar, como minha banda se porta no palco, qual é a luz que eu preciso e qual é o camarim que eu preciso para tudo isso. Então, se eu tenho essas informações, mesmo eu, artista forró pé de serra, samba de raiz ou R&B, se eu já chego com um rider técnico, porra, não tô falando com qualquer um. E ao mesmo tempo o cara pode dizer, pô, que cara chato, né? Já chega com exigências. Não. Você não tá pedindo, eu só toco se for o melhor equipamento do mundo. Não. Você manda um rider realista. Olha, eu consigo isso. Dá pra trocar e tal. Então, por exemplo, até conversando com o técnico de som de Geraldo Azevedo, eu fiz uma live com alguns alunos e tal, aí eu perguntei, bicho, e aí? Tu já tocou em alguma ratoeira? Qual foi o pior som que você pegou? Ele disse, Danilo, no rider técnico da gente, eu não peço mesa Behringer. Eu não gosto de trabalhar com a X32 ou a X18, porque às vezes é só voz e violão. Ele não gosta, o som ele não gosta. Então ele não pede essa mesa. Só que o contratante queria economizar e colocou uma X32. Ele chegou, pô, cara, eu não tava no rider. Aí não foi, pelo amor de Deus, toca, tá. Ele disse, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar, mas sabendo que é contra meu gosto e vou avisar a Geraldo e vou avisar a produção que você não cumpriu com o rider. E aí Geraldo disse, porra bicho, a gente já tá no interior, e esse show era tipo no interior de Palmas, Tocantins, uma cidade que até pra não, eles tiveram que ir de avião pra capital, tantos quilômetros, então já tava lascado. Eu disse, bicho, vamos tocar. E o show foi maravilhoso com a mesa que eles não queriam. Então tudo isso foi uma questão de negociação, de se negociar e chegar no denominador comum. É claro que você vai tocar R&B, você vai precisar de uma banda bem estruturada. Vai tocar samba autoral, o rider é completamente diferente. Muitas vezes eu não uso nada amplificado. O máximo amplificado que eu uso é um cavaco, é um banjo, um violão. O R&B não, já tem baixo, bateria, guitarra, teclado. O show é outro. Forró pé de serra que não tem nada eletrificado mesmo, né? Tem a sanfona. Mas aí você vai ter triângulo, zabumba e sanfona. Então cada rider vai se adaptar às necessidades de vocês. Sobre o rider especificamente, eu vou mandar esse slide no formato aqui do nosso evento. Mas isso vai variar caso a caso. E é caso a caso mesmo. O geral é sempre amplificador de baixo, de guitarra, as empresas de som já sabem mais ou menos. Mas no nosso caso, voz e violão, o Vitor pode querer fazer R&B. Aí ele vai dizer, pô, mas como é que eu vou levar uma banda para tocar no barzinho? Simples. Ele grava toda a banda, dá play lá no VS ou no computador e ele vai dar play e ainda tem contagem. 1, 2, 3, 4, aí entra a banda. Pá! Olha, eu confesso que eu sou muito, assim, muito fã mesmo daquelas bandas que, ainda que pequenas, elas já tocam ao vivo com instrumento. Meu, eu acho assim, cara, você vai subir, você vai ser muito grande, porque sendo pequeno você já coloca muita qualidade nisso. Não criticando quem canta com playback e tal, mas se você tocar ao vivo, você está com banda ali, cara, o som fica muito mais orgânico, sabe? Eu acho uma delícia, eu acho assim, com certeza, no meu rider técnico não poderia faltar pelo menos um baixo muito, assim, muito presente, uma guitarra, aí a bateria, enfim. Mas eu acho que esses 3 instrumentos pro soul, pro R&B são essenciais. E aí, num futuro, tipo, o artista grandão já, quero trompete, quero trombone, entendeu? Vamos sonhar alto, né? Sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho. E sonhar alto é maravilhoso porque você já passou aí pelo menos 6 componentes. Você, baixo, bateria, guitarra, trompete e trombone. Você vai precisar de um palco pelo menos
9x3, então já é um palco razoável. Você não vai conseguir tocar com essa estrutura num bar que o palco é 4x4. Então aí a gente nota o mínimo que a gente precisa para trabalhar. Pode falar, Vitor. Não, sim, mas aí com essa estrutura toda, com todo esse rider aí já seria algo maior, né? Um show, sim, um negócio justo. assim, mas para um barzinho... Eu te entendo perfeitamente, mas veja que aí a gente já consegue, como é que eu posso dizer? Você já tem uma visão, pelo menos eu sei que vocês já conseguiram visualizar o que é o show. Então vocês conseguiram imaginar isso tudo. Então, por exemplo, a partir de agora, quando vocês forem assistir um show ao vivo, uma live não, mas um show, ou assistiu ao vivo ou a reprodução, você já consegue imaginar e dizer, poxa, aqui ele usou a bateria no meio, ou a bateria estava no canto, ele colocou tal fulano aqui e tal. Então o palco ele é todo montado para o artista brilhar. Então às vezes, isso acontece muito com banda de forró antigamente. Todos os músicos estavam com uma camiseta preta, porque ele era a banda de apoio, ele não aparecia muito. Agora o cantor estava todo brilhando, a cantora estava toda brilhando. Então esses contrastes é justamente o que a gente vai discutir na sexta-feira. Mas que é importante para a gente lembrar e ter isso na mão. Porque não é só do estúdio ao streaming. Do streaming tem o estrelato, vamos dizer assim. E mesmo que eu estou tocando aqui no circuito de bares, tem até um circuito de formatura também, que é interessante, que você precisa ter essa presença, um rider. Você não vai chegar lá, eu tenho um grupo de R&B, são 6 pessoas. De repente são 10. Porra, eu não estava sabendo que eram 10. E agora? Vai atrasar, vai demorar, vai ter alguma coisa. Mesma coisa no forró pé de serra, é um trio. Mas agora eu coloquei um baixo e uma guitarra, já é um quinteto. Opa, então vamos avisar a galera. Tudo isso, as coisas fluem tranquilamente. Por quê? Quando a gente faz isso na nossa realidade, barzinho, é massa. Mas imagina o Rock in Rio, por exemplo. Que o Rock in Rio ele começa a transmissão 4 da tarde e acaba 4 da manhã no Multishow. São 12 horas só com intervalo comercial. Então se o rider não tiver certinho, não tiver tudo muito amarrado, lascou. As coisas não fluem, as viradas vão dar errado e aí é reação em cadeia. Tudo começa dando errado e aí o processo complica. Tranquilo, jovens? Aí, Vitor, sobre a sua análise, o que eu queria lembrar a você é só que São Paulo tem a Rádio Eldorado, que é maravilhosa para divulgar esse tipo de trabalho. Inclusive a Rádio Eldorado tem uma história na música popular brasileira, já lançou Ivete Sangalo, muita banda de rock também quando eles tinham gravadora. Então vale a pena essa pesquisa. E você aí tem um cenário que ele é maravilhoso, que existem canais como, por exemplo, a TV Gazeta, que abre espaço para o autoral. Tem o canal 21, que eu não lembro agora quem tá. Tem alguns canais que funcionam, que era o UHF na época, né, que agora é tudo digital, que você tem espaço para tocar. E quando você vê TV aberta, mas não pega lá em casa, mas pensa no direito autoral, pensa na imagem, pensa nas redes sociais. Alguém vai te assistir. Alguém vai te assistir. Então, é importante a gente pensar na internet, mas o tradicional ele é importante. Por que que o tradicional é importante? Por um simples motivo. Eu, Jefferson Nunes, tenho um trio pé de serra. Comecei a tocar aqui no Corado 2, aqui na esquina de casa. Eu fotografei, eu filmei e eu documentei. Danilo, mas era uma gambiarra, era um pega-beba, era um boteco. Fotografa, porque você tem como comprovar que você já tocou. Aí no outro show você foi para um lugar melhor. Aí você conseguiu ir para a rádio, fotografa. Aí você conseguiu ir para a TV, fotografa. Aí você foi chamado para participar no show de Vitor, fotografa. Por quê? No caso de Jefferson e de Josilene, quando vocês forem tocar no São João, quando vocês forem tocar no Festival de Inverno lá de Garanhuns, a primeira coisa que vão te perguntar é: tu tem como comprovar? Eita, tenho.
eu tirei foto dos shows, eu tenho vídeo, aí você faz um clipe e manda para a prefeitura ou para o governo do estado. A mesma coisa, Vitor, quando for tocar na virada cultural. Então, mesmo que a gente acha que aquilo não vale a pena, registre, porque é uma prova. E é uma prova de que você tocou. A tal ponto que, pelo menos aqui, eu não sei como é que é o edital da virada cultural, que eu ainda não trabalhei aí, mas aqui na Fundarp, na Fundação do Governo do Estado, você é obrigado a contratar um fotógrafo, e é um fotógrafo que ele vai tirar foto do seu show, claro, né, para você ficar bonito, mas é um fotógrafo que vai fotografar um plano geral para mostrar as marcas do governo do estado. Ele vai fotografar meio de lado para pegar assim aquela testeira de palco ou a lateral de palco e você tocando. Por quê? Para comprovar que você tocou naquele festival. Porque aí você tem como dizer, olha, eu subi no palco, toquei e aconteceu. E isso é viável, porque eu já trabalhei com uma banda que a gente foi tocar. Meus meninos aqui de Recife sabem, né? A gente foi tocar lá perto do campo do 11, em Rio Doce. E foi um carnaval que choveu muito no Recife. E não tinha como ter show. Só que a Fundarp disse, olha, vocês têm que ir lá e tocar. A gente prontamente subiu, ligou tudo. Tocou 3 músicas, ainda parecia uma galera chutando água. A gente, não chuta água não, aquela agonia. Mas a gente subiu no palco pra quê? Pra filmar as 3 músicas, pra fotografar as 3 músicas. A gente desligou e foi pro outro show. Mas por quê? Tinha que provar que a gente tocou e fez o show. E não foi um show porque a gente não quis. Porque se a gente não quisesse tocar, a Fundarp ia dizer, vocês não foram, não vão receber o cachê. Não, a gente tocou. Mas vocês não cancelaram a data, não adiaram o show. Então, a gente provou que tocou. Então, isso é importante na hora da gente organizar essas provas, assim como o rider técnico para estruturar. Tranquilo? Dúvidas? Entendi. Legal, legal. Essa eu não conhecia não, Eldorado. Vou dar uma pesquisada nela. Pesquisa, que é uma rádio muito bacana. Tá. Você quer que eu continue? Eu não lembro nem onde eu parei. Você estava no final, faltava você falar, você chegou a falar das casas de show, e aí só faltava terminar. Ah, tá. Dentre esses lugares que eu imagino que daria pra se apresentar são esses que eu falei mesmo, tipo barzinho alternativo, sabe, que não tem uma galera nem muito do pop, nem muito do rock, nem muito... Mas é uma galera mais assim, good vibes e tal. Bares LGBTs, eventos que promovam cultura na cidade, como a virada cultural. Espaços que são dedicados à apresentação de pequenos artistas, como as casas de cultura. Como eu falei, aqui em São Paulo a gente tem muitas casas de cultura. O próprio Sesc também, ele promove bastante apresentação de pequenos e médios artistas, principalmente nesses que também não estão tão na mídia, que não estão lá no topo do Spotify, mas que ainda assim eles são muito relevantes pro ritmo que eles apresentam, e outros eventos voltados para a população negra, né? Sou negro, eu acredito que dentre esses eventos a gente tenha mais espaço, maior abertura, principalmente com outros ritmos que não são só esses, assim, tipo sertanejo. Eu acredito que dentre a população negra mesmo aqui de São Paulo, tem uma boa parte que curte muito um R&B, que curte muito um soul, uma coisa assim mais, sabe? Tem uma festa, inclusive, que se chama Bateco, ou, como a gente costuma chamar aqui em São Paulo, Batecu. Ela é voltada, né, para esse público, pro pessoal preto, pro pessoal LGBT, enfim. E aí tem bastante essa pegada, bastante essa vibe, assim, sabe? E eu acho que daria uma abertura. Mas é isso. Você me lembrou uma coisa, essa festa Baticu, inclusive, virou tese de doutorado, tem uma tese de doutorado premiada na Compós e tal, muito bem escrita. Eu não vou lembrar o nome da menina. Tem, pode pesquisar que tem. Ela a pesquisa dela era sobre o movimento negro paulistano, as da dança, eu não vou lembrar direitinho, mas assim, se você procurar tu acha. Eu vou ver se eu falo com o professor que tem. Legal, tá bom, vou pesquisar sim. E a sua vantagem em relação a gente é que São Paulo o cenário é gigantesco. Então se você dividir por zona leste, zona norte, zona sul, zona oeste,
para mapear isso dá um trabalho gigante. Então só mapear a zona em que você mora, por exemplo, já é uma coisa grande. Então, esse circuito independente, eu acho maravilhoso. Todo esse seu raciocínio, eu acho ele fantástico. Pelo seguinte motivo, imagina você foi tocar nesse bar e levou um merchan simples. Você levou uma camiseta, um disco, alguma coisa, um adesivo, alguma coisa para a pessoa lembrar de você. E ela vai lá e compra, ela acaba usando isso. Aí você do seu lado deixou um banner com um QR Code para a pessoa já ir direto para sua música no Spotify, e ela acaba curtindo, e aí comenta, me segue nas redes e tal, marca. Então você acaba fomentando um espaço numa cena independente. O que me dói muito em São Paulo é a Casa do Mancha ter fechado, por exemplo. Danilo, ele é até meu xará. Danilo Mancha tava assim, estressadíssimo porque ele não conseguiu manter a Casa do Mancha. Então tem vários lugares assim, São Paulo, quando você tiver nessa época assim, vou pra rua, aí você pode até investir um dinheiro, né, circulando pela cidade, já que você tem esse levantamento, de ir em outros bares. Beleza, isso aqui eu já consegui o espaço, então vou tocar, vou fazer o meu melhor, mas já vamos galgando outros espaços. Então, meu conselho, salvem tanto Vitor como Josi como Jefferson, salvem essas pesquisas que vocês fizeram nesse bloco de notas no computador e deixa ali. Porque quando precisar, já tem um levantamento prévio. E isso ele é fantástico. Por quê? De um bar, indica o outro, que chega em outro, que descobre um selo, que aí as coisas vão caminhando dentro do mercado fonográfico. Tranquilo, jovens? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Se vocês ficarem em silêncio, sexta-feira a gente infelizmente encerra o nosso curso. Foram 15 horas aulas aí, uma pena. Mas a gente vai ter a participação do Adriano Marcena, que é um dramaturgo, ele é escritor, ele é poeta, porém tem uma grande experiência como diretor artístico de shows. Ele já produziu um DVD aqui no Recife. E eu também pedi para ele falar um pouco de composição, que foi uma solicitação aí de vocês no começo. Então, nesse mesmo bate-link, nesse mesmo bate-horário, na sexta-feira tem a fala dele e a gente segue para as dúvidas finais do curso. Mas de antemão eu já falo que eu estou sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem daqui para frente. Tranquilo, jovens? Então, por hoje, se vocês não tiverem dúvida, não quiserem falar mais alguma coisa, por hoje é só. Show de bola, Danilo. Show de bola. Tô ansioso para sexta-feira, principalmente para as dicas de composição. Para mim, serão muito úteis. E ele compõe ele tem um trabalho infantil, que é a turma da Joaquina. Ele compõe muita música infantil e tal. E aí a gente troca essa ideia na sexta. Mas eu acho que só a ideia da composição mesmo, de criar o som, já vale para tudo, né? Já vale para todos os nichos, não só infantil, mas também, enfim, todos os outros. Eu peço até para ele falar, porque como ele é poeta, então ele escreveu uma ópera do sol, que ela é toda em versos decassílabos, se eu não me engano. Eu peço para ele falar. Olha, mas, que assim, incrível. Tem toda uma métrica, é um negócio fantástico. Então eu pedi para eles falarem. Sexta-feira a gente se encontra mais, tá joia? Fechou, então. Fechou. Valeu. Valeu, pessoal. Até sexta. Bom descanso aí pra vocês. Até, professor. Abração. Tchau, tchau.